A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aqui é o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E hoje a parábola que a gente vai ver é a parábola do servo vigilante. Está lá em Lucas capítulo 12, do 35 ao 48. Na verdade, do 35 ao 48 também a gente pode falar que entra a parábola do administrador fiel, que na verdade é uma continuação, está dentro do mesmo contexto, né, da parábola do servo vigilante, né? Então, rapidamente vamos passar para o nosso texto aqui. Desculpa que a letra ter ficado bem pequenininha, para poder caber o texto inteiro em um único slide. Vamos ler. O texto de Lucas 12, 35 ao 48 diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhes a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, está contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Que está muito claro que Jesus não está falando para todos, está falando para quem que se considera servo do Senhor. Se você se considera servo do Senhor, se eu me considero servo do Senhor, é para essas pessoas que Jesus está dizendo essa parábola. Então, continuando: feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar para com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito for dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Irmãos, isso aqui é uma parábola muito séria. Ela é muito séria. A gente vamos fazer uma análise rápida, né? Ela basicamente fala de duas coisas. Um senhor que vai, né, faz uma viagem, vai para uma boda, sai e deixa suas coisas, os seus bens, na responsabilidade dos seus servos, e dá algumas tarefas a eles, tanto para cuidar quanto para realizar. E o outro grupo são os servos, que administram bem ou mal essas ordens dadas pelo seu Senhor. Ele separa muito bem os servos que fazem a coisa correta e os servos que não fazem a coisa correta. E a gente conclui ali algumas coisas. A primeira, que fala muito claro: nós não sabemos, esse servo é Jesus, né? Aguardamos a volta de Jesus. O servo de Deus, o cristão, o crente,
Ele aguarda a volta de Jesus. Só que a Bíblia nos fala que ninguém sabe qual será essa hora. Por isso que ele faz a comparação. Ele fala, ó, se um pai de família soubesse a hora que o ladrão vem, ele vigiaria a sua casa, ele ficaria atento, né? Ele fala, da mesma forma que o ladrão entra a se avisar, não que Jesus está dizendo que ele é um ladrão, mas está falando da mesma forma que um ladrão, quando vai assaltar, imagina se um ladrão chegasse na porta, chegasse durante o dia e falasse assim, ó, hoje eu vou roubar a sua casa. Que ladrão que diz isso? Nenhum ladrão faz isso. Se ele falar, se ele avisar que ele vai roubar a casa, meu Deus do céu, quem não vai? Você vai chamar a polícia, você vai, sei lá, se preparar, vai trancar tudo, você vai se preparar. É isso que Jesus está querendo dizer, né? Se ele falasse quando ele iria voltar para buscar a sua igreja iria se preparar, iria viver, talvez, dissolutamente a vida inteira, e naqueles últimos, sei lá, nos últimos 4, 5 anos, perto de Jesus voltar, a igreja se empenharia, se ajeitaria, se arrumaria, esperando a volta dele. Mas não, nós não sabemos. Jesus pode voltar ainda hoje, enquanto você ouve você vê esse vídeo. Pode voltar amanhã, daqui a um mês, daqui a 10 anos, né? Eu acredito que a volta de Jesus, na verdade, está muito perto, porque se a gente olhar, pegar o livro, o capítulo de Mateus 24 e olhar os sinais, olhar as coisas que estão acontecendo, a movimentação no mundo, a gente vai perceber que não está muito longe, mas também não sabe, ninguém pode afirmar a data. Jesus falou muito claro, nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe a hora, somente o Pai sabe a hora. Num instante, Deus vai falar assim, ó, vai agora, e Jesus vai voltar, e aí vai surpreender a sua igreja, como a parábola diz, como um ladrão surpreende quando assalta uma casa que ninguém espera. Esse é o primeiro item, nós não sabemos o momento da volta de Jesus. Então, nós não podemos fazer aquilo que eu falei. Eu não posso me dar ao luxo de ignorar as ordens do Senhor, porque ele pode voltar a qualquer momento. E se eu não estiver obedecendo o que ele mandou, eu vou me encontrar numa situação muito complicada. Eu vou ser castigado severamente. E um detalhe muito grande na parábola, né? Que nós que somos servos, a quem ele deixou as ordens, nós seremos muito mais castigados do que os ímpios que não conhecem a Deus e que serão castigados, obviamente, não encontrarão, não se renderam a Cristo e vão ser castigados, mas nós que abrimos a nossa boca, estufamos o nosso peito e dizemos, Deus é Deus na minha vida, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Se nós formos encontrados de forma a não fazer aquilo que é a vontade de Deus no momento que ele voltar, a gente vai ser muito mais castigado. Porque nós temos responsabilidades, inclusive, pelo aquele ímpio que morreu e está sendo castigado, porque nós teríamos que ter anunciado a mensagem a ele. Então, o nosso castigo será muito maior se nós formos encontrados não obedecendo às ordens que Cristo deixou. Como outro item aqui que fala que o cristão precisa estar preparado, estar vigiando. O que é esse estar preparado, estar vigiando? É estar atento à voz de Deus, às ordens que Deus dá, fazendo aquilo que Ele quer. E uma das coisas que Jesus, quando já deixou, foi que nós tínhamos que pregar o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo fala que nós temos que pregar no dia que se chama hoje, a tempo e a fora de tempo, anunciar o Evangelho, porque os dias são maus.
Nós precisamos olhar para a nossa vida e abandonar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que nos deixa em uma condição desfavorável diante de Deus. Nós precisamos estar atentos, como ele diz no texto, com os lombos cingidos. Isso era uma forma que como os judeus usavam aquelas roupas compridas que iam até o pé, né? Aquilo ali que os homens cingidos era o que? Era uma situação onde eles levantavam o seu vestido, porque se precisasse correr, precisasse fazer alguma coisa mais rápido, o vestido aquela veste, né, não atrapalharia a túnica. Estou falando vestido, mas na verdade era a túnica, né? A túnica não atrapalharia. Então, é dessa forma, estar preparado, estar atento para que se caso algo aconteça de imediato, estar vigiando, tomando cuidado com o que está à nossa volta, com aquilo que nos leva para longe de Deus, estar atento às ordens do nosso Senhor. Isso é o que Jesus está falando. Como eu falei, Jesus deixou ordens claras para a sua igreja. Nós sabemos, aquele que é servo de Deus e que lê as Escrituras e que ora, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que ele tem que fazer, e não pode se acovardar, não pode deixar de fazer, porque Deus pedirá conta. Como diz ali, eu não posso, como um servo, ter na minha cabeça, o meu Senhor vai demorar, e eu vou maltratar os servos e servas, vou beber, comer, como a gente tem visto aí muitos líderes fazendo isso, mais preocupado com as suas riquezas, mais preocupado com as suas vidas, em terem carros importados, em ter, ficam maltratando os servos e servas, oprimindo a igreja, colocando eles aprisionados numa religiosidade, oprimindo eles financeiramente, estão bebendo, estão ali se divertindo às custas da igreja. Isso é exatamente essa situação que Jesus falou para que nós não nos colocássemos. E tem muitos homens fazendo isso, homens de Deus, entre aspas, homens de Deus, entre aspas, fazendo isso. Porque, na verdade, eles não acreditam, eles não creem que Jesus vai voltar amanhã. Pode voltar amanhã, aliás. Eles não acreditam que Deus pode, de uma hora para outra, num abrir e fechar de olhos, pode soar a última trombeta e a gente vê vindo sobre as nuvens o Filho de Deus. Eles não acreditam nisso. Eu posso dizer para você, eu, pastor Luciano, não acredito nisso. Eu acho que muitos literalmente deixaram de acreditar que Jesus vai vir buscar a sua igreja, porque o que eles estão fazendo chega à beira da loucura, Eles mesmos talvez não acreditam que Deus irá punir, não acreditam que Deus vai julgar, porque se eles acreditassem verdadeiramente nisso, eles não faziam o que eles fazem, porque só deu ver e saber das coisas que esses homens estão fazendo, já me estremece, eu me estremeço por dentro, e clamo ao Senhor, ai de mim, Senhor, de nunca fazer isso, ai de mim, Senhor, de nunca cair nas mesmas ciladas que esses homens caíram, ai de mim, de nunca me apaixonar pelas riquezas, ai de mim, de nunca me apaixonar por uma vida de regalias, ai de mim, de nunca querer aparecer mais do que Cristo. Eu me estremeço por dentro só de ver essas situações, irmão. Cada um de nós, eu e você que me ouve, temos um chamado. E precisamos dar a nossa vida, se for preciso, para cumpri-lo. Porque, como diz a parábola, ele foi e deixou ordens, tarefas, para que nós cuidássemos, lê lá, e para que nós realizássemos. Há coisas que você tem que cuidar. Cuidar da sua vida espiritual, se você é um pastor como eu, ou um líder como eu, cuidar de pessoas, cuidar daquela área que você é responsável dentro da sua igreja, cuidar da sua família espiritualmente, se você é um pai ou uma mãe, cuidar dos seus filhos espiritualmente. Nós precisamos cuidar disso,
mas também precisamos realizar. O que é realizar? Realizar é aquilo que vai além do básico, além do que eu já tenho e preciso cuidar, mas eu preciso fazer mais, ir além, tirar do papel, tirar da minha mente desejos do coração que são impulsionados por Deus e realizá-los, alcançar pessoas, pregar o Evangelho. Isso, todos nós temos essa centelha, esse fogo que queima dentro de nós para fazer essas coisas. Se você não tem, meu irmão, me desculpa, mas você ainda não foi alcançado pelo Evangelho da forma como você deve ser alcançado. Porque aquele que foi alcançado pela graça na sua totalidade, ele tem um fogo dentro de si que precisa, que o consome a cada dia para fazer a vontade de Deus. Se você tem amado mais a sua vida do que a vontade de Deus, irmão, meu querido, infelizmente, você ou essa chama se apagou dentro de você, ou está bem fraquinha, porque na verdade se apagar, ela só vai se apagar no último dia, se assim for, se você não acender ela. Mas ela ainda está lá fraquinha, a brasazinha bem fraquinha, mas é só você buscar o Senhor de novo, que ela se acende, que ela volta a queimar como uma fogo, como um fogo ardente, sabe? Porque o cristão carrega isso no peito, não tem jeito, não tem como fugir disso. E a última coisa, que isso aqui as pessoas às vezes têm a tendência de comparar umas com as outras. Porque Deus exige muito de mim e não exige do outro. Porque Deus dá muito para um e não dá muito para o outro. Deus exige de você exatamente na proporção do que está investido em você. Ou seja, a unção que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, o que Deus colocou sobre você, a capacitação que Ele colocou sobre você, é nessa mesma proporção que Ele vai pedir de você, é nessa mesma proporção que Ele vai cobrar de você. Talvez você não é pastor, eu sou. Sobre mim, não é que eu sou melhor do que você, não há isso. Todos nós somos iguais diante de Deus, mas sobre mim há investido uma responsabilidade maior e Deus vai me pedir contas de uma forma maior também. Então é muito engraçado. Eu vejo as pessoas estão ali no banco, mas estão com os olhos em ser pastor. Porque vê o status, acha, né, não sei que maluquice é essa, mas acha o status de falar para as pessoas no microfone, outro quer ser cantor. Irmãos, eu digo para você, coração, eu sou pastor, porque eu tenho chamado para ser. Mas se eu pudesse não ser, eu não seria, porque eu sei da responsabilidade, do peso da responsabilidade que está sobre as minhas costas, o quanto eu precisarei prestar conta. Eu tenho responsabilidade sobre outras vidas, isso é muito sério, porque eu não consigo, eu tenho dificuldade às vezes para dar conta de mim mesmo. Eu já vou passar por, já vai ser muito difícil para mim prestar conta de mim mesmo, porque eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou homem falho como você. Para mim já vai ser difícil prestar conta de mim mesmo, que dirá de outras pessoas. Então está investido sobre mim uma responsabilidade muito grande. É claro que Deus capacita. Também junto da responsabilidade vem a capacitação, porque Deus não dá a ninguém um fardo que ele não possa carregar. Mas você não pode chegar e se comparar com o irmão, por maior ou menor que ele seja. Você tem que se comparar com o seu chamado. Você está fazendo o que Deus quer? O quanto do seu chamado você está atendendo? É essa comparação que você quer fazer. Porque às vezes, irmãos, Deus é aquela história. Aqueles que têm 5 talentos, 10 talentos, 1 talento, como é uma outra parábola que eu vou falar aqui, vou fazer no vídeo aqui, mais à frente, em outro vídeo. Ali você vê que não há maior ou menor do que ninguém. Há só a quantidade de talentos que Deus distribuiu conforme Ele quis.
E aquele que ganhou um, ele tem que só multiplicar. Ele para multiplicar 100%, ele precisa só fazer um. Mas aquele que tem 5, ele precisa fazer outros 5. Então ele não pode falar, mas o outro só precisou multiplicar por um. Eu tive que multiplicar aqui. Eu tive que fazer. Aquele só fez um, eu vou ter que fazer 5. Ah, ele recebeu. É mais vantagem do que eu. Não. É proporcional. Ele vai multiplicar, ele vai ter que fazer só um porque ele só ganhou um. Se você ganhou 5, você vai ter que fazer 5 porque você ganhou 5. Então você ganhou mais do que ele. Por isso que você vai ter que apresentar mais do que ele. É proporcional. Então não pode comparar, porque ninguém sabe. Eu não sei do ministério que está investido sobre você. Eu não sei do quanto de Deus, onde Deus colocou sobre você. Então eu não posso me comparar com você. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Se Deus me deu 5 coisas para realizar e eu realizei 2, eu só realizei 40% do que eu poderia, do que eu deveria ter feito. Agora, se o meu irmão, Deus deu 2 coisas para ele fazer e ele só fez uma, ele realizou 50%, ele já realizou mais do que eu. Se a gente for pegar na proporção, mas eu fiz 2 coisas, ele só fez uma, mas não importa. O um dele equivale a 50% do que ele tinha que fazer. O meu 2 só equivale a 40% do que eu poderia fazer. Então ele está, apesar de ter feito numericamente menos do que eu, mas na proporcionalidade ele fez mais do que eu. Então é nessa questão. Por isso que Jesus fala, quem muito for dado, muito será cobrado. É nessa forma. Então, esteja atento, querido. Não brinque com a sua vida. Não perca tempo. Não se engane. Não se deixe levar pelo sopro de Satanás, querendo colocar no seu coração que Jesus vai demorar a voltar, que você não tem que se preocupar com isso agora, que você tem que curtir a sua vida. Não, não, não. Você precisa cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida hoje e amanhã e depois de amanhã, o tempo todo até Ele voltar, ou então até você morrer. Porque quem vai prestar conta na sua vida será você. Você não vai poder dizer, mas você não vai poder ter a desculpa de dizer, porque o outro me distraiu, porque eu tinha outro. Não. Deus vai chegar para você e vai perguntar, cadê os talentos que eu te dei? O que você fez com ele? Você multiplicou? Você angariou outros? Não. Então vai para o fogo eterno. Se você fez, amém. Entre para o gozo do seu Senhor. Eu vou falar sobre essa parábola aqui em outro vídeo, mas estou dando uma pincelada mais ou menos no que ela fala. Então, tome cuidado com isso. E que você possa meditar nessa parábola, sabe? Se você gostou dela, compartilhe. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir sobre ela, compartilhe, indique, mostre para as pessoas, leve a mensagem, sabe? Divulgue esse nosso trabalho, nosso canal, nossa página. Nós pregamos o evangelho sério, nós temos compromisso com a palavra de Deus e com o Senhor. Leve, anuncie, divulgue, nos ajude a levar esse evangelho às pessoas. Ok, querido? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.